Aparentava ser algo fácil. A raiva tinha tomado conta de mim. Então nunca perceberia que faria uma loucura. Apesar de não ter visto o acontecido, aquilo era com meus familiares. Esta situação me deixou desesperado em caçar o assassino de meus pais. Após sair para ir até uma festa, um rastapé, como era dito antigamente, retornei pela manhã. Um desastre havia acontecido em minha casa. Minha mãe e meu pai haviam sido assassinados. Na verdade, eram meus avós que tinham me criado e eu os considerava como pais. Foi muito difícil. Passei dias e dias sem saber ou ter respostas do que havia acontecido. Na vizinhança falavam em um animal que rodeava a redondeza. Como poderia acreditar naquela conversa? Chegaram a falar em lobisomem. Eu até acreditava que existia, mas não na minha redondeza. Falavam que um dos vizinhos e que era o causador desta tragédia, mas investigando, de forma alguma poderia ser ele. Era franzino, mal andava, era apoiado por uma bengala. Para mim seria impossível de ser feito por um homem naquela situação. Mesmo assim teria que investigar profundamente a causa do acontecido. Fiquei por vários dias procurando saber algo diferenciado daquela pessoa, nada de diferente. Cheguei a ficar escondido nas moitas por várias horas e só via um senhor que mal andava. Na minha cabeça era impossível aquele homem ter feito algo do tipo que veio a transpor minha família. Acabei desistindo daquela empreitada. Não ia dar em nada, só perda de tempo. Nisso se passou um ano e nada de resposta. Eu já estava tranquilo. A dor já era bem menor. Não pensava muito naquela situação. Achava que era loucura da minha cabeça. Isso iria mudar com o decorrer dos dias. Como era costumeiro em certa época do ano, tínhamos a comemoração e festa do rastapé. Eu não perdia por nada neste mundo. Passado todo este tempo, resolvi ir mesmo assim. Foi como era. Cheguei pela manhã e, infelizmente, não encontrei mais meus pais. Fazer o quê? Dormi até umas 2 horas e resolvi ir até a venda buscar algo para comer. Chegando lá, encontrei o dono da mesma muito assustado. Logo de cara me perguntou se sabia do acontecido. Disse a ele que não, pois havia acabado de acordar. Sim, aconteceu de novo. Mentira. Quem foi agora? O vizinho do lado de cima do seu rancho. Disse a ele não pode ser. É sim. Na madrugada foi atacado por uma fera. Minhas lembranças vieram à tona e junto a elas a minha raiva. Trouxe tudo aquilo de volta. Minha vontade de ir até a casa daquele senhor e arrancá-lo. Fazer com que ele confessasse. Mas como? Vou fazer campana na casa dele esta noite. E se for ele, darei um fim a esta história. Nunca mais ir a pegar nenhum inocente. Foi o que fiz. Me escondi atrás de uma árvore e fiquei a observá-lo. Em uma das vezes tive a impressão que ele sabia da minha presença. Isso não seria possível. Ele olhou em minha direção, mesmo eu escondido. Sorriu e foi até o poço buscar água. Deve ter levado uns 20 minutos neste percurso. Não era longe. Sua deficiência fazia com que ele demorasse em todas as suas tarefas. Já estava para desistir. Anoiteceu. Ele fechou a porta. Percebi que acendeu uma iluminação. E não era lâmpada. Ele não tinha luz elétrica. Acho que um lampião. Só fiquei a observar. Passado algumas horas, já beirava a meia-noite e nada acontecia. Foi quando de repente tive aquela impressão de ser observado. Acho que já tiveram este tipo de senso. Aparentava ter algo à distância a me olhar. Um arrepio subiu dos pés à cabeça. Comecei a ficar desesperado. Era uma sensação muito ruim. Nesta região não tínhamos animais capazes de atacar seres humanos. Tinha sim, cobras e cachorros, na maioria vira-latas. E as cobras normalmente não vêm até você, elas fogem. Na minha mão o único armamento que possuía era um facão. Acho que já era o suficiente. Pronto, novamente um barulho atrás de mim. Só que de uma maneira diferente, vinha quebrando o mato, abrindo caminho em minha direção. Deus do céu! O que será isso? Mais ou menos uns 20 metros de distância, soltou um uivo. Aquilo foi aterrorizante. Aí sim percebi que vinha em minha direção. Não tinha para onde fugir. Ou ia para a casa daquele senhor ou enfrentava a fera. Tinha só mais uma: subir na árvore. Será que lobisomem sobe em árvore?
Foi o que fiz, não tinha outra opção para o momento. E sim, ele passou bem por baixo de mim. Farejava como se estivesse à procura de algo, que no caso seria eu. Dava para ver que ainda não tinha me visto, e sim sentido meu cheiro. Mesmo assim, ele passou e foi de encontro à casa daquele senhor. Imaginei que seria uma tragédia. Sua porta não aguentaria nem um assoprão. Imagina um lobisomem. Fiquei em silêncio o máximo que pude. Toda aquela minha coragem se esvaía do meu corpo como se fosse suor em dias quentes. Continuei a vê-lo dar voltas na casa e de repente o silêncio tomou conta do lugar.